Olá, queridos. Shavua Tov. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Essa semana temos uma paraxá muito importante. Não menos do que todas as outras, mas num momento muito importante. A paraxá Metzorá, muitas vezes conectada a Tsaria, afinal o próprio significado da palavra Metzorá é a pessoa marcada com Tzará, manchas, traduzida muitas vezes como Hasve Shalom, lepra, fala sobre os efeitos demonstrados fisicamente sobre o corpo pelas ações do Criador diante das nossas palavras. Estudamos Metzorá falando de marcas no povo na semana que antecede Pessach e na semana que um possível novo ataque colacionado por uma relação ainda mais perigosa do que a que estamos vivendo há 180 dias poderia ou estar iminente em ser deflagrado. Na mesma semana que antecede Pessach, sabemos, ouvimos, filtramos a informação com cuidado, lembrando da responsabilidade das nossas palavras e tentamos entender do porquê essas manchas, esses ataques contra o judaísmo, contra o povo judeu, se repete em tantas ocasiões. Acho que a primeira coisa que podemos extrair dessa porção é que, mais do que a responsabilidade individual sobre os nossos pensamentos, são as nossas palavras, o que dissemos, para quem dizemos, o que dizermos, o que ouvimos, quem está próximo de nós emanando as suas palavras, a quem estamos dando ouvidos. A responsabilidade que temos sobre divulgar aquilo que falamos, ouvimos, e as consequências dessas ações. No passado, manchas na pele afloravam sobre aqueles que estavam envoltos no escamo, denunciando sobre os olhos do Cohen que atestava que aquela pessoa tinha praticado Lashon Hara, tinha ouvido e ou falado mal de forma indevida de outro. E não só de um judeu falando mal de outro judeu, mas de alguém falando mal de um judeu ou de um judeu falando mal de alguém, seja ele de que opção religiosa ou denominação fosse. E após a análise de que aquela mancha fazia dele Metzorá, uma pessoa acometida desse julgamento divino, ele era afastado das outras pessoas, afastado do local que vivia, afastado da sua terra. Que lição isso quer dizer? O que a paraxá dessa semana
através das palavras do Criador, quer passar para a gente é que, dependendo do que nós falamos, a quem estamos dando ouvido, isso pode nos separar. Isso pode nos afastar das coisas que amamos, das pessoas que amamos, dos lugares que amamos. Numa análise muito simples, mesmo dentro da grandiosidade das palavras de todas as parashot, mas se tratando de Metzorá, podemos falar, inclusive, que acometer alguém de uma mancha que dá a ela a possibilidade de sofrer uma penalidade, ser afastada, se arrepender, e o mesmo Cohen que julgou ela em estado de Metzorá, não as suas ações, não julgar a pessoa, mas julgar se de fato era uma mancha de Tzarat, que colocava ela em estado de Metzorá, era a oportunidade dela de corrigir e voltar. Podemos até dizer, como alguns cabalistas falam, que Tzarat e Metzorá são Hesed, são bondades, são generosidades do Criador de dar a chance da pessoa corrigir. Mas muitas vezes isso requer arrependimento genuíno. E o arrependimento sobre o que falamos de alguém começa, ou talvez tenha o seu caminho de auto-perdão primeiro, para depois a sua efetiva correção, buscar aquela pessoa de quem falamos e dizer a ela: olha, eu falei mal de você, eu falei aquilo de você. E isso muitas vezes coloca quem falou numa posição de grande desconforto. E aí é o momento que precisamos fazer uma análise sobre que desconforto nós queremos enfrentar. Se é encarar as consequências das nossas palavras, das nossas ações, ou ser afastado, ser colocado à margem, ser separado. O Criador nos dá força para enfrentar todas as dificuldades. Essa semana que antecede Pêssar, traçando um paralelo com a nossa vida real, nossa vida atual, vemos não Israel somente, mas o judaísmo ser atacado de novo. Mas dessa vez, pelo menos na minha memória, como eu disse lá na chamada do nosso canal, do canal do nosso amado Grande Templo, eu não me recordo de ter ouvido reportagens ou fatos aonde estados, através das suas autoridades, que têm por religião predominante religiões de origem muçulmana, nas suas mais amplas denominações, retrucarem, atacarem em defesa de Israel ações de grupos muçulmanos extremistas que, de forma mentirosa, claro, utilizam a sua falsa fé para os seus interesses. De forma indiscriminada, de forma impensada, de forma desleal. Vimos esta semana autoridades muçulmanas de 2 países
atuando em defesa contra os atentos dos drones do Irã. Vimos Israel utilizar o seu domo de defesa para proteger ataques na região, possivelmente contra ou de forma indiscriminada, podendo atingir a mesquita muçulmana, que é o ícone da religião muçulmana em Israel, construída inclusive numa área que para os judeus é ansiada, porque lá, outrora, residia o segundo templo, o Beit HaMikdash. A atitude de governos muçulmanos replicarem ataques de grupos muçulmanos extremistas contra Israel é seguramente a busca para que novas manchas não recaiam sobre a religião muçulmana. A defesa de Israel sobre a mesquita é também, na mesma linha, a busca para que novas manchas não recaiam sobre as ações do governo do Estado de Israel. Seguir numa guerra não é uma opção. É muitas vezes o caminho iminente. Buscar a correção interior. Seguir na guerra contra o nosso lado negativo, contra o ego que nos faz muitas vezes falar e difundir e ouvir, dar ouvidos a palavras que não devem ser ouvidas ou proferidas ou levadas adiante, é uma guerra diária. É uma batalha que traçamos dia a dia. E somente se reconhecermos a importância de que essa guerra contra o nosso ego é necessária, é indispensável, vamos poder traçar uma análise mais correta sobre as ações e entender um pouco sobre todo esse momento que o mundo está vivendo. Uma coisa é certa: as manchas recaíam sobre o povo judeu, os mesmos Coanim que afastavam como forma de ensinar, guiavam através das palavras do Criador, através da Torá, através da sabedoria, para que aquelas manchas fossem embora e o povo seguisse em frente, unido, não separado. Essa união, esse reconhecimento, a forma como qual o mundo se prostra a ajudar Israel, e não só a colônia judaica, nas suas mais diversas ações, é a certeza de que o nosso povo respeita o outro e segue os seus ensinamentos religiosos e culturais em atenção a dar sequência à sua posição no mundo e não em detrimento de qualquer outro. Por isso, a nossa luta diária contra as nossas palavras é a expressão de caminhar em paralelo com a sabedoria do Criador, buscando, através de uma luta diária, retirar as manchas que recaem sobre o nosso povo
para que o direito de viver, o direito de se dizer, se reafirmar judeu, persista vivo dentro de nós e a todos que nos rodeiam. Essa semana que antecede o Pêssar é seguramente o momento em que reafirmamos Am Israel Chai dentro de nós, Am Israel Chai para os nossos amigos e familiares judeus, Am Israel Chai para o mundo. Essa semana em que estudamos a bondade do Criador, o mesmo que causa as manchas e separa, ser benevolente e dar conhecimento para superar e retirar as manchas. É também a semana que precisamos refletir que os próprios países geridos de forma inteligente e de ordenamento muçulmano também disseram Am Israel Chai. E a resposta de Israel, a resposta do nosso Estado de Israel foi não só Am Israel Chai, mas Chai para todas as pessoas, para todas as religiões, para todos os templos, para todas as sinagogas e todas as mesquitas, para que o ser humano Chai, para que os respeito viva, para que todo aquele possa ter o direito de viver em paz, sem marcas, independente da sua escolha religiosa ou do lugar que escolha viver. Vamos refletir sobre isso. Vamos disseminar boas palavras. Vamos disseminar conhecimento seguro. Vamos falar sobre o Estado de Israel. Vamos sim analisar as suas ações. Vamos discorrer sobre o assunto com propriedade aqueles que têm, mas vamos ter cuidado com julgamentos equivocados, com palavras, para que nenhuma mancha exista mais sobre o nosso povo e sobre ninguém nesse mundo. Que a redenção vinda pelo Mashiach tão esperado possa começar se manifestando aqui da boca de todos os humanos, possam sair somente boas palavras, somente o bem. E vamos lembrar que o que nos difere dos animais é o nosso poder de falar e nos comunicarmos não só entre a mesma raça, entre o mesmo grupo, mas de forma ampla. Os animais se falam, mas os estudos mostram que pássaros falam com pássaros, mamíferos de uma espécie falam com a mesma espécie. Não se sabe dizer se falam entre si. Talvez até sim, mas podemos afirmar que nós, humanos, mesmo com diferentes idiomas, temos a capacidade de nos comunicar e falar entre nós. Esse privilégio, essa bênção, precisa ser explorada com responsabilidade. Para isso,
Os ensinamentos do Criador são o melhor manual. Vamos seguir em frente. Vamos retirar as manchas do nosso povo. Vamos pedir ao Criador perdão pelas nossas falhas, falando bem, disseminando boas palavras, conhecimento. Vamos insistir nisso, como uma forma de que não só as nossas manchas, mas as manchas de todos sumam para sempre. Vamos caminhar com a sabedoria lado a lado. Vamos caminhar em paralelo com a Torá. Shavua Tov, que somente boas notícias sejam trazidas aos nossos ouvidos, que os reféns estejam vivos e sejam libertados, que Israel viva e que todo o povo, em qualquer lugar do mundo, possa ter o direito de viver sob suas escolhas, e que a sabedoria do Criador cale aquilo que for maldito e exalte aquilo que for bendito. Tenha uma excelente semana. Shavua Tov.